Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Vamos dar continuidade no tema adaptações curriculares, tá? Então hoje nós vamos falar sobre as adaptações curriculares não significativas ou de pequeno porte, tá? Nós falamos na aula anterior das adaptações curriculares significativas e de grande porte. Então, como a gente falou na aula passada, as adaptações curriculares, só retomando, tá? De grande porte, elas são aquelas adaptações curriculares que não cabem somente ao professor fazer, tá? São adaptações mais complexas, são adaptações que necessitam de, de uma ampla análise, de uma investigação bem feita, tá? De discussões a respeito, não só do professor, mas professora, equipe gestora, o professor especialista. Então, um grupo de suporte que possa analisar se essas adaptações se elas são necessárias ou não, tá? Então, vamos lá agora falando das adaptações curriculares de pequeno porte, que são aquelas que são feitas dentro de sala de aula, tá? Então, diferentemente das adaptações curriculares significativas ou de grande porte, as adaptações curriculares não significativas ou de pequeno porte são de responsabilidade exclusiva do professor, tá? Então, elas são exclusivas do professor, não dependendo de ações de instâncias superiores e nem de autorização, tá? Constituem-se em modificações realizadas no plano de ensino e em ações desenvolvidas em sala de aula pelo professor. Então, são aquelas adaptações que o professor vai executar ali em sala de aula, tá? Considerando a diversidade presente em sua sala e as necessidades individuais dos alunos, o professor tem a liberdade de promover as adaptações de pequeno porte, as quais podem ser organizativas, relativas aos objetivos e conteúdos, avaliativas, nos procedimentos didáticos, nas atividades de ensino e aprendizagem e na temporalidade, tá? Então, agora nós vamos ver, ficou bem pequenininho aqui, mas eu acho que dá para enxergar, né? A tabelinha que explica melhor como são essas adaptações, né? Nos âmbitos, né, organizativo, objetivo e conteúdo, avaliativa, procedimentos e na temporalidade. Então, as organizativas, o professor pode fazer a organização de agrupamentos, a organização didática e a organização do espaço, tá? Nas relativas aos objetivos e conteúdos, por exemplo, a priorização de áreas ou unidades de conteúdo, a priorização de tipos de conteúdo, a priorização de objetivos, a sequenciação e a eliminação de conteúdos secundários, tá? Os essenciais, os básicos, somente nas de grande porte, o professor não pode simplesmente decidir fazer e fazer, tá? As avaliativas, adaptações de técnicas e instrumentos, modificações de técnicas e instrumentos, tá? Nos procedimentos didáticos e nas atividades, a modificação de procedimentos, a introdução de atividades alternativas às previstas, a introdução de atividades complementares, a modificação de níveis de complexidade das atividades, a eliminação de componentes, sequenciando a tarefa, facilitando planos de ação, a adaptação dos materiais, a modificação da seleção de materiais previstos e na temporalidade, a modificação da temporalidade para determinado objetivo previsto ou conteúdo. Então, vamos explicar um pouquinho mais detalhado, com exemplos, tá? Que eu acho que talvez fique mais fácil. Então, o professor
o seu aluno, lembra o caso do lápis, que o aluno não conseguia pegar o lápis, pois era muito fino e a professora enrola o EVA no lápis? Aquilo é uma adaptação curricular, tá? Você, por exemplo, agrupar os alunos que têm mais dificuldade com aqueles alunos que não têm, para que eles se ajudem, né? Os agrupamentos produtivos, né? Ou você agrupar os alunos com mais dificuldade para você dar uma maior atenção então, os agrupamentos podem ser considerados adaptações, tá? Você, na avaliação, o seu aluno, ele não escreve, mas ele responde muito bem oralmente. Você fazer uma avaliação oral com ele, tá? Isso é uma adaptação, né? Entra aqui nas avaliações. Você mudar a sua forma de explicar, isso é uma adaptação. Você escrever na lousa com letra bastão ao invés de letra cursiva, isso é uma adaptação, tá? Você estender um pouco mais o tempo com mais atividades para determinados alunos, isso é uma adaptação, tá? Então parecem coisas muito simples, mas são adaptações curriculares. Então, as adaptações de pequeno porte não constituem uma extrema individualização do ensino, mesmo adequando-se à necessidade do aluno. É possível estabelecer o estabelecimento de linhas gerais ou adaptações de tipo que sejam possíveis de ser utilizadas com grande número de alunos com características similares. Então, a adaptação de pequeno porte, ela não necessariamente vai ser individualizada, tá? Ela pode ser feita em grupos, tá? Que tem a mesma dificuldade. Cabe ao professor garantir ao aluno com necessidades educacionais especiais o acesso a todas as dimensões do currículo, bem como planejar e executar ajustes que assegurem a participação dos alunos na aula. Então, eu vou esclarecer uma dúvida aqui que surgiu, e eu já vou esclarecer, né, antes mesmo da nossa discussão, necessidades educacionais especiais. Quando eu falo de necessidades, alunos com necessidades educacionais especiais, eu estou falando dos alunos deficientes, dos alunos que têm dificuldade, tá? Dos alunos, os alunos com necessidades educacionais especiais englobam todo tipo de aluno que tenha dificuldade de aprendizagem, tá? Não necessariamente somente os alunos deficientes, mas os alunos que têm alguma síndrome, ou os alunos simplesmente que têm uma defasagem de aprendizagem, por vir, por exemplo, de uma outra região do país e carregou dificuldade. Então, todo tipo de aluno com dificuldade entra como alunos com necessidades educacionais especiais, tá? Agora, quando eu falo alunos deficientes, são só os alunos laudados com deficiência, tá? Então, aqui a gente está expandindo para que a gente possa trabalhar, por exemplo, em agrupamentos. Eu não vou ter vários alunos deficientes na minha sala. Posso ter, mas não necessariamente. Mas eu posso ter vários alunos com dificuldades. E eu posso adaptar para que esses alunos aprendam. Então, a adaptação curricular, ela pode ser trabalhada com vários alunos, principalmente a de pequeno porte. Então, não necessariamente o aluno tem que ser deficiente, mas o aluno que tem qualquer tipo de dificuldade, tá? Continuando. No que se refere aos ajustes que cabem ao professor desenvolver e implementar para garantir o acesso
do aluno com necessidades especiais e todas as instâncias do currículo escolar encontram-se de maneira geral criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação dos alunos com necessidades especiais na sala de aula. Então, possibilitar, estruturar a minha sala, o ambiente, os materiais, para que ele tenha acesso, tá, à aprendizagem, à sala de aula. Favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação do aluno com as pessoas com as quais convive na comunidade escolar. Então, essa facilitação da comunicação, seja ela tendo um intérprete, seja ela você falando mais devagar, seja ela falando de uma maneira mais simples, tá? Favorecer a participação do aluno nas atividades escolares, então você tem que possibilitar com que ele participe de todas as atividades, atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos necessários, então é direito do aluno ter esse material adaptado, tá, às necessidades dele, adaptar materiais de uso comum na sala de aula. Então, entra ali em cima, tá? Não necessariamente na aquisição de equipamentos, mas você adaptar os materiais ali para que ele possa utilizar. É aquele exemplo, né? Eu sempre uso aquele exemplo do lápis, tá? Um lápis mais grosso, um lápis enrolado no EVA. Adotar sistemas alternativos de comunicação para os alunos, impedidos de comunicação oral, tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto no processo de avaliação, tá? Favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade, de menos-valia ou de fracasso. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tá? Em como o aluno está se sentindo naquele processo, tá? Será que ele está se sentindo excluído? Por isso que a adaptação é melhor a gente fazer a adaptação em grupos do que a individual, tá? Mas serão casos que a adaptação individual será extremamente necessária, tá? Medidas organizativas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, como os ajustes na organização da didática da aula, no espaço e agrupamento, são essenciais para garantir o acesso ao currículo. Tais medidas podem constituir modificações nos materiais didáticos e na disposição física dos mobiliários, a organização dos períodos para o desenvolvimento das atividades e a previsão do tempo para o desenvolvimento dos diferentes elementos do currículo de sala de aula. As adaptações relativas aos objetivos e conteúdos podem incluir a priorização de determinados objetivos e áreas ou unidades de conteúdo, a reformulação da sequência de conteúdo e a eliminação de conteúdos secundários, os referidos ajustes nos objetivos e conteúdos que constam no plano de ensino do professor devem adequá-los às características e atender às dificuldades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Então, retomando, todas essas adaptações, elas devem favorecer o aprendizado do aluno e devem ser feitas somente quando necessárias. Então, pode ser ajuste na organização nos espaços e nos agrupamentos, tá? Que são organizar o mobiliário ali, as carteiras com uma formação diferente, os espaços ali da sala de aula para favorecer essa aprendizagem. Talvez ali um atrás do outro não seja o fundamental, talvez seja necessário fazer organizar a sala em semicírculo, em duplas, tá? Ou em grupos. Aí nós temos também as adaptações relativas aos objetivos e aos conteúdos, tá? Então, podem ser necessários incluir atividades diferenciadas, simplificar esses objetivos
para que o aluno consiga desenvolver aquele objetivo maior, talvez seja necessário ali, né, um tempo maior para que esse aluno possa conseguir alcançar aquele objetivo. Então, para atender às peculiaridades dos alunos com necessidades educacionais especiais em relação à avaliação, o professor pode fazer modificações nas técnicas e nos instrumentos utilizados, como, por exemplo, possibilitar que o aluno cego faça a prova em braille e apresente oralmente ao professor, tá? Mesma coisa para o aluno que tem problemas ali na leitura, tá? No que diz respeito à temporalidade, podem ser feitos ajustes, aumentando ou diminuindo o tempo previsto de determinado objetivo ou conteúdo. Então, ele vai demorar um pouco mais para desenvolver aquele objetivo, né, para fazer aquele conteúdo. Como a demanda de um maior tempo para os alunos surdos nas atividades exclusivamente verbais, por exemplo, ou para os alunos cegos em atividades escritas, tá? Então, a gente pode prolongar esse tempo. Ao levar em consideração as diferentes formas de aprender dos alunos, o professor pode ter que realizar adaptações referentes aos procedimentos didáticos e nas atividades, a partir da seleção de métodos mais adequados para o aluno, além de introdução de atividades complementares ou alternativas, alteração no nível de complexidade das atividades ou adaptação dos materiais. Para que as adaptações curriculares sejam efetivas, é fundamental que o professor esteja constantemente atento ao aluno, tá? Para identificar de que conhecimentos ele já dispõe, o que ele já sabe, tá? Relacionados com o tema de cada unidade de conteúdo, então o que ele já sabe e quais necessidades ele apresenta, tá? O professor, ele deve usar a sua criatividade para criar formas alternativas de ensinar que respondam às necessidades identificadas. Então, ele tem que ser criativo, ele tem que buscar formas diferentes para ensinar, né, o aluno, para que ele possa suprir aquelas necessidades que ele tem de aprendizagem. E o professor deve usar continuamente a avaliação para identificar o que precisa ser ajustado no processo de ensino. Então, esses 3 passos são muito importantes. O professor tem que conhecer o aluno, porque conhecendo o aluno, ele sabe o que o aluno já sabe e o que o aluno precisa aprender e quais são as dificuldades que ele tem ali no meio nesse processo. Então, conhecendo as dificuldades, o professor ele vai encontrar meios para que o aluno possa se desenvolver e possa aprender. Então, ele usa a criatividade para encontrar diferentes formas ali. E é necessário a constante avaliação, porque só avaliando eu vou verificar se o aluno aprendeu ou não. Então, é um ciclo. O professor vê o que o aluno já sabe, né? Ele ensina de formas diferentes, ele avalia e verifica se o aluno já aprendeu. Se ele aprendeu. Se ele não aprendeu, o professor já identificou quais as dificuldades, ele ensina de uma forma diferente e ele avalia para ver se o aluno aprendeu. Aprendeu? Ok, vamos seguir em frente, novas habilidades, novos objetivos, eu ensino, eu avalio. O aluno aprendeu, eu sigo em frente. O aluno não aprendeu, eu busco novas maneiras para que o aluno aprenda, tá? Então, é um processo contínuo, tá? De análise do que o aluno já sabe, ensino, avalio. Se ele aprendeu, eu sigo em frente. Se ele não aprendeu, eu ensino de uma nova forma, tá? Então, para nortear as ações pedagógicas do professor e a elaboração das adaptações curriculares, é recomendado que seja feita uma avaliação diagnóstica do aluno,
sempre que possível, com o auxílio de um professor especialista, tá? E de uma equipe multidisciplinar, possibilitando assim que o professor tenha o maior número possível de informações a respeito da deficiência e das dificuldades e necessidades de aprendizagem do aluno, bem como a implementação de ações mais efetivas quanto à aprendizagem. Então, quando o aluno ele é deficiente, ele é laudado, a escola pode ter esse professor especialista no apoio, tá? Então, esse professor especialista, ele deve estar em constante diálogo com o professor da sala, porque ele conhece, ele vai ter aquele momento mais individualizado com o aluno, e ele é especialista, ele tem a noção, né, uma noção maior sobre a deficiência desse aluno. Então, esse diálogo vai fazer com que o professor tenha mais conhecimento sobre o aluno e tenha um suporte maior para poder fazer a sua organização, tá? Por isso é importante, por exemplo, o professor saber qual é a deficiência desse aluno, quais são as dificuldades que vêm com essa deficiência, tá? Então, conhecer o laudo desse aluno para que isso facilite a organização e as adaptações que o professor tem que fazer, tá? Então, esse suporte do professor especialista é muito importante. É de fundamental importância que os alunos com necessidades educacionais especiais possam vivenciar as experiências escolares no ensino regular, juntamente com seus pares, sendo garantido a todos o ensino de qualidade e uma participação ativa no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, nós temos sempre que pensar que é muito importante que esse aluno esteja com seus pares, né? Se socialize, se sinta pertencente a este ambiente, porque essa noção de pertencimento, de se sentir confortável na escola, com seus amigos, com os professores, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, desse modo, podem ser necessárias adaptações no currículo regular, mas somente a partir de uma criteriosa avaliação das reais necessidades dos alunos e da análise dos tipos de adaptações que irão fornecer a aprendizagem destes, não cabendo somente ao professor, mas sim à equipe escolar, se necessário, às instâncias superiores, tá? Então, é muito importante essa relação de diálogo, tá? Porque o professor é muito difícil, né? Ele ali numa sala numerosa, ele tendo que resolver todos esses problemas sozinhos. Então, é muito importante essa relação de diálogo e de suporte para que o professor possa se sentir mais seguro no planejamento de aula para esses alunos e nas possíveis adaptações curriculares, tá? Então, as adaptações devem ser constantemente avaliadas e revisadas, partindo sempre de medidas menos significativas, tá? Antes de ser propostas medidas mais significativas. Então, inicia com as de pequeno porte, as de agrupamento, tá? Para depois, se não funcionar, ir para as de grande porte e, se não funcionar, para as individualizadas, tá? Então, é necessário possibilitar tanto quanto possível a aprendizagem dos alunos, tá? Dando sempre preferência às atividades que favorecem o trabalho em grupo, colaborativo, de maneira que os alunos necessitem cada vez menos das adaptações individuais, tá? Porque embora essas adaptações atendam a uma demanda imediata e oriunda de uma condição específica, elas não são suficientes para cumprir de forma satisfatória os requisitos necessários para os processos inclusivos. Então, é aquilo que eu falei na aula passada, é uma linha muito tênue, tá? Entre a inclusão e a exclusão, tá? Então,
até que ponto eu fazer adaptações individualizadas ali estão incluindo ou excluindo os meus alunos, tá? Então, por isso que é necessário que as individualizadas sejam feitas em casos extremamente necessários. E eu sei que vocês têm inúmeras perguntas a respeito, tá? Das adaptações, porque realmente é algo muito complexo, tá? Por isso, na próxima aula, nós vamos nos juntar, né, em uma aula ao vivo, para que a gente possa tirar todas essas dúvidas. Então, eu novamente reforço que vocês anotem essas dúvidas, tá? Caso vocês não queiram fazer essas perguntas ao vivo, vocês podem me encaminhar essas perguntas, que eu não vou falar quem fez, tá? Não tem problema, eu sei que muitos de vocês têm vergonha, podem me encaminhar e eu vou esclarecer as dúvidas ali para todos. Por quê? Porque às vezes a minha dúvida é a mesma de muitos colegas, ou às vezes a minha dúvida o outro não tinha pensado, mas a hora que eu falei, nossa, realmente, isso é uma questão muito interessante. Então, vocês podem anotar essas dúvidas no caderno e fazer no dia da aula, ou me encaminhem que eu vou fazer todas essas, vou esclarecer todas essas dúvidas que vocês tiverem ali ao vivo, tá ok? Então, né, nada de ficar fugindo na hora que o professor perguntar alguma dúvida, tá? Eu quero que todos participem, porque eu também sinto muita falta dessa interação que a gente tem, tá? Eu tô aqui só eu falando, então a aula acaba sendo muito chata para mim e eu acho para vocês também, né? Porque vocês estão aí assistindo, aí surge uma dúvida, vocês falam, ai, nossa, que vontade de perguntar, né? Então, anotem para que a gente possa ter esse diálogo, possa esclarecer as dúvidas, para que a aula possa ficar mais fácil para vocês, tá? Para que não fiquem dúvidas, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham, né, gostado da aula. Anotem suas dúvidas para que a gente possa esclarecer todas. Se cuidem, tá? Fiquem em casa. Quem não puder ficar em casa e tiver que sair, né, use máscara, lave bem as mãos, né? Use álcool em gel, porque a coisa tá ficando feia. A gente tá vendo aí nos noticiários. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos outros, fazer nossa parte social, né? Porque essa doença não é fácil, tá? Não é só uma gripezinha, a coisa é muito séria, tá? Então, tchau, pessoal. Até a próxima aula.